Olá, hoje, sábado 21 de janeiro de 2023, é um dia para ser considerado uma espécie de segunda posse, talvez mais importante ainda do que a primeira, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com 2 milhões de votos a mais contra a tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso porque o Lula tomou uma atitude que é a atitude que se espera de um chefe de Estado no Brasil. Demitiu o indisciplinado, o golpista, comandante do Exército Nacional, general Júlio César de Arruda. Com isso, o Lula completou o número total de 80 militares do governo Bolsonaro demitidos em 5 dias úteis de governo. Trata-se de um número alto porque o Bolsonaro exacerbou na nomeação de militares, principalmente de generais, deu-lhes privilégios absurdos. Os generais são aposentados com salários de R$100 mil, o cargo de marechal, que foi extinto na Revolução, no golpe de 64 que ele tanto exalta, Bolsonaro, e o Lula tomou uma atitude que era a atitude que se esperava de um chefe de Estado. Não é à toa que a Constituição da República diz que o presidente da República é o comandante-geral, o comandante-chefe das Forças Armadas. É mesmo. Numa democracia é assim. Um governo civil, o comandante é das Forças Armadas, é um civil, que é o presidente da República. O Bolsonaro era um militar reformado, civil, num cargo civil. Pois bem, o general Júlio César de Arruda cometeu um excesso, digamos assim. Há algum tempo estava nomeado para ocupar o comando do Batalhão de Ações de Comando em Goiânia, Goiás, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que era o ajudante de ordens e é um homem de confiança do Bolsonaro. Se o general Júlio César de Arruda fosse minimamente disciplinado, bem educado, atualizado em relação à democracia e à força do Estado em relação às Forças Armadas, poder maior do Estado, ele não teria mantido essa nomeação que era antiga, do tempo do governo Bolsonaro. O Lula chegou a pedir a ele, segundo eu vi no noticiário, mas ele não fez isso. Aí o Lula fez o que ele devia. Ele demitiu o comandante, que cometeu uma indisciplina, uma indelicadeza e que mereceu essa demissão. Eu acho que foi assim a primeira vez em que Lula mostrou realmente compreender a dimensão da autoridade que ele tem como presidente da República neste governo, que será o seu 3º governo. Ele já teve 2 governos, e eu estou sempre lembrando aqui que depois da Constituição de 1988, todos os governos democráticos, inclusive os 2 de Lula e 1,5 da Dilma do PT, inclusive o Fernando Henrique, o Itamar, o Temer, todos os governos curvaram a espinha diante dos comandantes militares que leram mentirosas ordens do dia, comemorando a grande contribuição que o golpe que derrubou João Goulart em 31 de março de 64 foi uma grande contribuição à democracia. Não, foi um golpe. João Goulart foi um presidente eleito, vice-presidente, assumiu no lugar do presidente eleito na sua chapa, e como mandava a Constituição de 46, ele tinha que ter cumprido o seu mandato e convocado eleições gerais para presidente da República, governadores e tal, em 1965. O golpe interrompeu isso, e eu estou esperando com muita calma, porque essa atitude que o Lula tomou agora me dá assim, uma esperança de que no dia 31 de março de 2023, os comandantes de forças não exasperem o presidente, exacerbando a sua forma de comandar, incluindo ordens do dia
autoritárias, golpistas, e comemorando um regime militar que foi muito bem descrito pelo meu amigo Miguel de Almeida, num artigo que escreveu no Globo, nesta semana agora, que está terminando hoje. O Miguel mostra que eu estou reclamando da falta de liberdade de expressão dos manifestantes que quebraram as sedes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, poderiam comparar a sua situação com os mortos, torturados pelo golpe de 64. E o Miguel tem toda a razão, o artigo dele é brilhante, aconselho a leitura, e eu sou o primeiro leitor a aplaudir esse artigo do Miguel, chamando a atenção para esse fato, para que esses abestalhados que ficam, liberdade de expressão, isso é uma ditadura. Ditadura foi em 64. O Bolsonaro, a democracia pós-64 permitiu que o deputado Jair Bolsonaro fizesse uma louvação estúpida, como tudo que ele faz, ao coronel Brilhante Ustra, o maior e o mais canalha torturador da ditadura que ele serviu. O Bolsonaro nem serviu, ele mente quando fala que serviu ditadura. Não serviu, não tinha idade para isso. Mas o Brilhante Ustra, entre outros fatos notórios na história, torturou barbaramente a ex-presidente Dilma Rousseff, que era militante de uma organização armada de esquerda. E por isso mesmo merece ser execrado e não louvado como foi pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro já merecia ter sido expulso da política, perdido o cargo de deputado com aquele voto à altura do seu bestunto, né? Que é a palavra que tem todo o seu significado lá na sessão de impeachment de Dilma Rousseff. Pois bem, voltamos ao cargo para dizer que o Lula nomeou para o lugar do general Júlio César de Arruda o general Tomás Paiva, comandante do Sudeste, uma tropa de 18 mil homens. E por falarmos em 64, eu quero lembrar que o golpe de 64 só vingou quando o comandante do então 2º Exército, hoje Comando Militar do Sudeste, general Amaury Cruz, que era compadre do presidente João Goulart, aderiu ao golpe, liderado, entre outros, pelo governador de São Paulo à época, Adhemar de Barros. A revolução, entre aspas, de 64 dependeu do Comando hoje Sudeste, e hoje o Comando Sudeste teve a honra de ter um comandante que fez um discurso curto para a sua tropa, um discurso corretíssimo, sem uma mentira, só com palavras certas, frases simples, dizendo o óbvio. Ele disse o óbvio, mas um comandante de um exército importante, de uma tropa importante como essa, quando diz o óbvio, e esse óbvio é a favor da democracia, deve ser exaltado. E o Lula fez a coisa certa, nomeando para o comando do exército. E fará a coisa certa se pedir delicadamente que o seu ministro da Defesa, o civil José Múcio Monteiro, peça um descansinho, vá embora, substitua por outro ministro de Defesa, porque, olha, no dia que houve a reunião do Lula com os comandantes das forças, ele saiu para dar entrevista e quando alguém perguntou alguma coisa, ele disse assim: eu estou aqui para negociar. O José Múcio Monteiro não é líder sindical, não é líder empresarial, foi usineiro. Como usineiro, ele negociava a venda de açúcar e de álcool, né? E outros produtos das suas usinas, mas não tem nada de negociar. O ministro da Defesa manda, como representante do presidente da República, civil como ele, manda nos militares, os militares têm que obedecer, como disse muito claramente o general Tomás Paiva, que, na minha opinião, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu pretendia voltar de férias só na segunda-feira, quando eu faria o meu primeiro vídeo voltando à rotina, todo dia, né? Eu quero dizer o seguinte, meus queridos amigos, esse general Paiva, ele foi um novo lote, o Marechal Henrique Dufres de Teixeira Lott, que impediu o golpe da direita udenista
quando o Getúlio se matou, foi substituído pelo Café Filho, que era o seu vice. O Café adoeceu, foi para o hospital, e o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, tentou dar um golpe para evitar a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek, do PSD, de Getúlio. Getúlio era do PTB, mas era aliado do PSD, contra a UDN de Lacerda. No caso, o Getúlio venceu o brigadeiro Eduardo Gomes, um ícone da aeronáutica e da direita no Brasil. E o Lott impediu esse golpe, deu um golpe anti-golpe, o único da história do Brasil. 64 não é um golpe anti-golpe, ao contrário, é um golpe que derrubou um presidente constitucionalmente instituído. E agora o general Tomás Paiva, certamente, para a gáudio do meu amigo Jacó Pinheiro Goldberg, grande psicólogo e grande jurista, né, advogado penalista, tinha como um grande ídolo dele, né, o Marechal Lott. Então o Jacó deve estar muito feliz com a existência de um novo Lott na pessoa de Tomás Paiva. Eu quero também aproveitar aqui para comentar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, encontrou indícios de genocídio contra os Yanomamis em Roraima. E a Polícia Federal, seguindo a ordem dele, está cumprindo uma investigação lá em Roraima. Eu já falei aqui com vocês, inclusive, sobre a minha relação com os Yanomamis, porque eu conheci e escrevi bastante, várias entrevistas e vários artigos a respeito de Cláudia Andujar, uma fotógrafa americana que conviveu com os Yanomamis, que era uma tribo recentemente descoberta nos anos 70, né? E eu estou aqui para dar apoio ao ministro Dino e à Polícia Federal nessa investigação. Antes de terminar, eu quero também lamentar que, mais uma vez, o futebol brasileiro contribuiu para a péssima fama que o macho brasileiro tem no mundo com seus jogadores, seus craques de seleção. O primeiro deles foi o Robinho, condenado por estupro, assédio, tudo, né? Agora o Daniel Alves. Daniel Alves, que foi convocado pelo bestalhão do Tite para ser o pandeirista do ônibus na seleção que foi vergonhosamente desclassificada da Copa do Catar pela veterana seleção da Sérvia, da Croácia. O Daniel Alves está preso na Espanha, sujando o nome do futebol brasileiro, o nome do Brasil, e relacionando o Brasil com o pior time, o pior crime que existe, que é o crime contra a mulher, porque nós todos nascemos de uma mulher, inclusive esta besta, este monstro, estas bestas, estes monstros do Robinho e do Daniel Alves. Eu espero que Daniel Alves prove que é inocente, que a justiça espanhola cometeu um erro com ele, mas tudo indica que não, porque ele já começou a confessar, já disse que houve sexo, que era sexo consensual, no banheiro de uma boate em Barcelona. Ô Daniel Alves, você é exemplo para quê, hein, cara? Ô Tite, o Daniel Alves é exemplo para quê, hein? Ô CBF, o Daniel Alves é o quê? É o macho CBF do ano? Ou da Copa? Tem o craque da Copa, tem o macho, no pior sentido dessa palavra, o tarado da Copa, é isso? Bom, eu quero me despedir de vocês, dizendo que segunda-feira eu volto para recomeçar aqui nosso trajeto, nossa caminhada, nossos desafios de todo dia. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço a todos que permanecem ligados aqui no meu canal e direto ao assunto.